Boa noite a todos, sou João Felipe, estudante de Ciências Contábeis, participante do Grupo Viena. Estamos aqui entrevistando o professor Vitor Duarte. Vitor Duarte, se apresente, por favor. Boa noite a todos, João Felipe, boa noite, agradeço o convite. Eu sou o professor Vitor, sou mestre em Direito, sou professor do curso de Direito da ESANC e leciono, dentre outras disciplinas, a disciplina de Direito Ambiental, que eu acho que é o que interessa a vocês aí. Sim, a entrevista é sobre cunicultura, frigoríficos, isso no âmbito do direito. Primeira pergunta, quais são os desafios legais mais comuns enfrentados pelos frigoríficos e pelos cunicultores? Vamos lá. Quando a gente pensa em criação de animais, a gente já tem uma preocupação muito grande no próprio direito ambiental com as questões que envolvem os maus tratos. Então, acho que essa é a primeira grande preocupação, principalmente numa transição que a gente vive de um modelo antropocêntrico, né, que é o homem sendo o centro de todas as coisas, para um modelo biocêntrico. Então, essas discussões, e ainda mais fomentadas pelo acesso à informação hoje, elas fazem com que as empresas que se dedicam a cuidar de animais para o cultivo, para o manejo, para o abate, elas têm que ter uma preocupação muito grande com a questão dos maus tratos. E óbvio, como a gente está falando do cuidado desse animal para o abate e consumo, um outro lado da legislação que preocupa bastante, tanto os frigoríficos quanto agora, né, os cunicultores, é justamente a questão sanitária. Então, é que esse cuidado, essa criação, esse manejo, esse abate e essa distribuição, ela aconteça de forma a não atentar contra a saúde pública. Então, acredito que, num primeiro momento, as grandes preocupações que a gente vai ter são essas. Lógico que existem outras, né, financeiras, econômicas, tributárias, mas num primeiro momento, em se falando de direito ambiental, a grande questão que vai pairar aí é justamente com como esse animal vai ser tratado e, posteriormente, garantir a saúde pública das pessoas que vierem a consumir de alguma forma esse produto. Certo. Acabou? Não, a primeira pergunta. E como as leis de proteção animal e do meio ambiente afetam o setor dos frigoríficos? Então, eu separei para vocês 5 legislações que as empresas que se dedicam à atividade frigorífica elas têm que observar. Pois, como eu mencionei, eu vou mandar todo esse material escrito para vocês. Okay. Mas, basicamente, a gente tem, fora as questões relacionadas aos animais em si, a gente tem 2 outras grandes preocupações, que é como eu vou tratar o meu resíduo sólido, né, ou seja, evitar a poluição, como que eu vou tratar o produto que sobra desse manejo e a questão da utilização de recurso hídrico, que é uma outra preocupação. A atividade frigorífica ela demanda o uso de muita água, né, e isso, de certa forma, deve ser observado para evitar aí a questão do desperdício e do que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é basicamente manter a atividade econômica, mas sem ali um esgotamento demasiado dos recursos naturais. Então, fora as questões relacionadas aos animais, a gente ainda tem que falar sobre resíduo e sobre recurso hídrico. Certo. E como um advogado pode ajudar a lidar com as questões relacionadas à regulamentação e à responsabilidade ambiental no setor? Tá. Essa pergunta é muito interessante, porque hoje com a internet a gente vive muito uma cultura de suprimir profissionais. Então eu tenho acesso à internet, então eu dispenso aquele profissional, seja por questões de custo, né, enfim. A participação do advogado ela é extremamente inteligente e importante no sentido de que ele vai poder identificar os principais pontos de risco jurídico, né, que essa empresa ela vai ter durante a atuação dela e também na solução de possíveis conflitos.
Então é uma gestão aí 360, né? O advogado ele consegue dar todo o suporte e aí para as questões ambientais, empresariais, tributárias, fiscais, né? E aí permitir que o empresário ele desenvolva da melhor forma possível a questão ambiental relacionada à atividade. Então, identificar esses pontos e saber promover ali as melhores soluções, ter menos dor de cabeça possível durante a atividade. E quais seriam as principais preocupações regulatórias relacionadas à segurança alimentar na parte dos frigoríficos? Então, no Brasil, a gente tem a Resolução 24 de 2010, que aí é o que se destaca mais quando nós vamos falar dessas questões de segurança alimentar. Ela vai dispor sobre as boas práticas na fabricação de alimentos. Só que a gente precisa entender que não necessariamente existe uma lei, mas um conjunto de leis que vão tratar sobre essas questões. O Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, né, que a gente chama de MAPA, ele tem uma atuação normativa muito forte. E aí eles vão ali legislando, justamente atualizando o dia a dia do profissional. Só que a atividade de vocês, ela também permite falar de exportação desse produto. E aí a gente já tem que ter na nossa cabeça de que o país que for comprar essa mercadoria, ele pode ter exigências próprias. Então, no material que eu separei para vocês, a gente vai falar muito sobre União Europeia, Estados Unidos, Canadá, China. A gente pode falar, exatamente, a gente pode falar, por exemplo, de países que têm um cunho religioso muito forte. E aí que, além de toda a questão da segurança alimentar, eles ainda podem impor regras ali de cultura, de como que esse animal foi tratado, de como esse animal foi abatido, né? Então isso tudo influencia. Mas aqui no Brasil, o principal órgão regulamentador que a gente tem é justamente o Ministério da Agricultura, ele que vai traçar as principais diretrizes ali em relação à segurança alimentar e, obviamente, as vigilâncias sanitárias, fazendo uma atuação paralela ali. O advogado tem algum papel na negociação de contratos com os fornecedores e clientes para os frigoríficos? Com certeza. Como a gente está lidando com a criação de animal, o animal ele é muito suscetível, por exemplo, à doença. Então, um bom contrato ele tem que prever a ocorrência dessas intempéries. Então, o meu animal adoeceu, eu não consigo entregar a quantidade que foi prometida, né? Um contrato ele tem que trazer todas essas previsões para que o empresário não esteja sujeito ali a situações críticas. Outro ponto é justamente o advogado ele conseguir identificar aquilo que juridicamente é possível e aquilo que juridicamente não é possível. Então, dentro de uma demanda, por exemplo, muito grande de compra, pode ser que o empresário ele queira ali burlar algumas normativas para poder ter mais produtividade, né? E aí violando ali regras que, por exemplo, podem originar ações judiciais contra ele. Então, o advogado ele tem um papel muito importante aí nesse ponto das negociações, identificando essas fragilidades. Óbvio, todo negócio tem risco, mas quanto mais eu sei desses riscos, melhor eu consigo me preparar para isso. Então, o advogado é fundamental. E como as regulamentações lá de importação e exportação afetam o comércio da carne e dos produtos do setor frigorífico? A gente viu muito dessa questão, né, com aqueles surtos de gripe aviária, de vaca louca, né? Então, hoje, com a globalização, que é inegável,
a gente tem que fazer uma análise macroeconômica do setor. Então não adianta a China ser a maior compradora do meu produto e eu depender 100% dele e amanhã a China se fecha para esse produto, seja por uma questão sanitária, ou seja por... Exatamente. Então, a própria existência, ela traz alguns complicadores, né? Como a gente está falando de doença, né? Enfim. Mas a gente tem também as questões tributárias. Pode ser que o Brasil, para incentivar o comércio interno, ele aumente, por exemplo, o imposto de exportação. E aí, consequentemente, o empresário prefira manter o produto dele aqui dentro do Brasil do que levar o produto dele para fora. Porque pela alíquota elevada do imposto de exportação, se torne melhor ele trazer para cá. Né? Ou, pelo contrário, o Brasil quer estimular a relação comercial internacional e ele vai lá e abaixa o imposto de exportação, né? Justamente para facilitar que esse produto saia, enfim. Então, esse papel regulatório ele tem uma influência muito variável. Hoje a gente tem um cenário, pode ser que amanhã eu tenha outro completamente diferente. Um outro fator que vai influenciar muito isso é a moeda. Exatamente, então tudo isso vai trazer aí variações para a minha relação comercial. A gente sabe que o mercado é muito suscetível a essas flutuações. Como as leis de concorrência e antitrust afetam as operações e as estratégias comerciais? Tá. A legislação de concorrência e de antitrust, ela tem o escopo de permitir que a concorrência exista, mas dentro daquilo que o mercado entende como aceitável. A gente não pode ter, por exemplo, as práticas anticompetitivas. Né? Então, basicamente, essas legislações elas existem dentro do cenário do desenvolvimento econômico, que é inclusive um princípio constitucional, né, que o mercado se desenvolva economicamente, mas que ele se desenvolva de uma maneira justa, que ele se desenvolva de uma maneira coesa, coerente. Então, essas legislações, elas atingem qualquer setor da economia. Se eu estou falando de mercado, essas legislações elas vão atingir esse setor. Não seria diferente com o caso do cunicultor, porque se ele está inserido dentro das práticas comerciais, ele tem que atender os princípios ali da concorrência, da boa-fé, né? E de não praticar ali os chamados atos anticompetitivos. Então, o que me mostra se essa legislação está atingindo muito ou pouco esse setor? É o quanto esse setor existe. Então, eu te falo que o cunicultor está sujeito a essas normas. Mas por ser um setor ainda em desenvolvimento, talvez a gente não tenha o mesmo nível de concentração, por exemplo, do que o comércio de abate bovino. Né? Mas ela existe e o cunicultor está sujeito a ela. Agora, óbvio, quanto mais esse mercado se desenvolver e se tornar robusto, mais a gente vai poder falar em práticas anticompetitivas dentro desse setor. Né? Então, tudo depende de como que esse setor vai se expandir. Mas sim, eles estão sujeitos a essa legislação também. Tá? Como um advogado pode ajudar a proteger os interesses da empresa de frigorífico em caso de um litígio comercial? É o que a gente já vem falando da atuação do advogado. Né? O advogado ele é o responsável por fazer todo o controle jurídico daquela atividade. Assim como o contador é extremamente importante para a saúde financeira da empresa, né, pelas competências que ele tem, o advogado também. Então, o papel aqui é justamente identificar os pontos de fragilidade e saber ajudar o empresário a lidar com eles. Tem um litígio, né, a quem assiste razão, quem errou, né, o que originou esse litígio. Então, basicamente, a atuação do advogado também nesse ponto é extremamente relevante.
E como as leis de segurança do trabalho afetam o setor do frigorífico? De uma maneira muito forte. A legislação trabalhista no Brasil, ela tem uma incidência prática muito grande e, obviamente, o setor frigorífico ele não está isento a ela. Então, no setor frigorífico, a gente pode falar do chamado meio ambiente do trabalho, né, que vai justamente me chamar a atenção para o desenvolvimento de um meio que a atividade laboral possa ser desenvolvida com segurança e saúde. E aí a gente vai ter a observância, por exemplo, dos EPIs, né, a questão da jornada de trabalho, a questão ali dos adicionais, né, enfim. Então, exatamente. Então, a legislação trabalhista é uma das grandes preocupações desse setor e o advogado, novamente, tem um papel fundamental para identificar aí as fragilidades e necessidades dessa demanda.